No cemitério de Lisboa, sob um céu cinzento de outono, o caixão de Maria descia à terra enquanto sua mãe, Dona Isabel, virava-se para mim com olhos cheios de veneno e cuspia as palavras que ecoariam para sempre. Você é só uma interesseira que seduziu minha filha por dinheiro. Aquela acusação, gritada na frente de toda a família, não só me expulsou do velório, mas também selou meu destino. Horas depois, o advogado anunciou que eu fora excluída da herança, deixando-me sem nada além de dor e raiva. Mas enquanto eles celebravam sua vitória, eu já planejava minha vingança em segredo, jurando que pagariam pelo que fizeram à mulher que amei. Meu nome é Ana e tudo começou há 5 anos, quando conheci Maria em uma galeria de arte no Bairro Alto. Eu era uma professora de literatura na Universidade de Lisboa, lutando para pagar as contas em um apartamento minúsculo, e ela era a herdeira de uma família conservadora de vinhos no Douro, com uma vida de privilégios que escondia uma alma atormentada. Maria tinha 24 anos na época, eu 27, e nosso primeiro encontro foi como um raio. Ela admirava uma pintura abstrata e eu, sem pensar, comentei sobre como as cores refletiam o caos interno da artista. Seus olhos azuis se fixaram nos meus e ali nasceu algo que nenhuma de nós esperava. Mas o amor entre duas mulheres em Portugal, mesmo em uma cidade progressista como Lisboa, ainda carregava pesos invisíveis. Maria vinha de uma família católica devota, onde o pai, Sr. Manuel, um empresário rígido, via o casamento como uma aliança de negócios, e a mãe, Dona Isabel, uma socialite obcecada por aparências, sonhava com netos e uma linhagem imaculada. Eles ignoravam os sinais sutis de Maria, suas amizades íntimas na faculdade, suas viagens solitárias para festivais LGBT em Madrid e a pressionavam para se casar com um homem de boa família. Eu, por outro lado, cresci em uma casa modesta no Alentejo, com pais que mal entendiam minha orientação, mas pelo menos não me julgavam abertamente. Meu pai, um agricultor, dizia: "Seja feliz, Ana, mas não grita aos 4 ventos." Era um conselho que eu seguia até Maria entrar na minha vida. Nos primeiros meses, nosso relacionamento era um segredo delicioso. Encontros furtivos em cafés escondidos, passeios à noite pelo Chiado, onde podíamos nos beijar sem olhares curiosos. Maria me contava sobre as pressões em casa: eles querem que eu case com o filho do sócio do pai. Ele é simpático, mas não é você. Eu ria, mas no fundo sentia o medo crescer. E se eles descobrirem? Perguntei uma vez, enquanto estávamos deitadas em minha cama estreita. Ela traçou círculos no meu braço e respondeu: "Então lutamos juntas." Mas a luta veio mais cedo do que imaginávamos. Um dia, Dona Isabel encontrou uma carta que Maria me escrevera, cheia de declarações apaixonadas. O escândalo explodiu. "Você está doente", gritou a mãe, arrastando Maria para um terapeuta que prometia curar sua confusão. Sr. Manuel cortou sua mesada, forçando-a a voltar para a casa da família no Porto. Eu viajei até lá, implorando para vê-la, mas fui recebida com portas fechadas e ameaças veladas. "Afaste-se da minha filha, ou chama a polícia", disse o pai, com voz fria como o vinho que produzia. Maria, trancada em seu quarto, mandava mensagens escondidas: "Eu te amo, Ana. Aguente firme." Foram semanas de agonia, onde eu questionava tudo. Era certo persistir, sabendo o dano que causava? Mas o amor venceu o medo. Maria fugiu uma noite, pegando um trem para Lisboa, e nos casamos em uma cerimônia civil discreta, só nós duas e 2 testemunhas amigas. A vida pós-casamento era um equilíbrio precário. Morávamos juntas no meu apartamento, e Maria trabalhava como designer gráfica freelance, cortando laços financeiros com a família. Mas o isolamento pesava. Ela chorava à noite, sentindo falta dos irmãos, das tradições familiares. "Eles me veem como uma traidora", desabafava. Eu a consolava, mas internamente lutava com minha própria culpa. Será que eu a arrastei para isso? As noites de insônia me faziam duvidar: era amor ou egoísmo? Sociedade portuguesa, apesar das leis progressistas, ainda sussurrava preconceitos em jantares e igrejas. Amigos meus, outrora solidários, agora evitavam convites para jantares, temendo complicações. Então veio a doença. Maria começou com dores de cabeça, que atribuímos ao stress. Mas os exames revelaram um tumor cerebral agressivo. Os médicos deram 6 meses.
Vamos lutar, eu disse, vendendo tudo o que podia para pagar tratamentos privados. A família, ao saber, reapareceu. Dona Isabel chorava ao telefone. Volte para casa, filha. Nós cuidamos de você. Maria recusou no início, mas a fraqueza a fez ceder. Só por um tempo, prometeu-me. Eu a visitei no Porto, mas as tensões explodiam. Senhor Manuel me ignorava e Dona Isabel murmurava, isso é castigo divino. Maria, entre morfina e delírios, pedia paz. Mãe, Ana é minha esposa. Mas as palavras caíam em ouvidos surdos. Quando Maria morreu, aos 29 anos, o funeral foi um circo de hipocrisia. A família a retratou como a filha pródiga que voltara ao lar, ignorando nosso casamento. Eu cheguei vestida de preto, carregando flores, mas Dona Isabel me barrou. Você não pertence aqui. Os sussurros se espalharam, ela só queria o dinheiro. Expulsa, chorei sozinha no carro, sentindo o mundo desabar. Horas depois, o advogado ligou. Maria deixara tudo para mim em testamento, mas a família contestava, alegando influência indevida. Eu estava arruinada, sem herança, sem emprego, demitida por falta de foco durante a doença. Mas a raiva acendeu algo em mim. Eu não era a vítima passiva que pensavam. Comecei a investigar em segredo, contratando um detetive particular com minhas últimas economias. Descobri segredos da família. Sr. Manuel desviara fundos da empresa e Dona Isabel tivera um caso anos atrás. Use isso com sabedoria, disse o detetive. Planejei confrontos, mas primeiro precisei lidar com minha dor. Noites inteiras relendo cartas de Maria, questionando, era certo vingar-me ou isso me tornaria como eles? A sociedade me via como outra, a intrusa, mas eu era a que a amara de verdade. Os dias após o funeral se arrastavam como uma sentença. Eu voltara para Lisboa, para o apartamento vazio que outrora ecoava risadas nossas. As paredes pareciam fechar-se, cheias de memórias. O sofá onde assistíamos filmes abraçadas, a cozinha onde Maria tentava cozinhar pratos alentejanos e queimava tudo. Você é a chefe, amor, ela ria. Agora, o silêncio era ensurdecedor. Eu mal comia, sobrevivendo de café e cigarros, enquanto a família de Maria celebrava sua vitória. Recebi uma carta formal, a herança será redistribuída entre os irmãos legítimos. Legítimos. A palavra doía como uma facada. Mas eu não desistiria. Comecei a me recompor, procurando emprego em escolas particulares. Uma amiga, Sofia, me ajudou. Ana, você precisa lutar. Maria quereria isso. Sofia era lésbica assumida, ativista em associações LGBT de Lisboa e me introduziu a um grupo de apoio. Lá ouvi histórias semelhantes, parceiras expulsas de famílias, heranças negadas por preconceito. É sistémico, disse uma mulher mais velha. Mas podemos contra-atacar. Inspirada, contratei um advogado especializado em direitos LGBT, o Dr. Carvalho, que revisou o testamento. Há brechas, ele disse. Maria o registrou legalmente, mas eles alegam coação. Coação? Eu, que a apoiei na doença? Enquanto o processo judicial se arrastava, enfrentei pressões internas. Minha mãe ligava do Alentejo. Filha, desista. Isso só traz mais dor. Ela, viúva conservadora, nunca aceitara plenamente meu relacionamento. Deus tem planos, murmurava. Eu desligava, furiosa. Como explicar que meu amor por Maria era tão válido quanto qualquer outro? A sociedade portuguesa, com suas festas de santos e tradições, ainda via casais como nós como anomalias. Em cafés, ouvia comentários, essas modernas. Mas eu persistia, documentando tudo, e-mails de Maria confirmando nosso amor, fotos de viagens a Sintra, onde prometemos eternidade. Então veio a traição inesperada. Meu irmão, Pedro, que morava em Faro e raramente falava comigo, apareceu em Lisboa. Ana, a família de Maria, me contatou. Meu coração parou. Ele, influenciado por valores tradicionais, aceitara testemunhar contra mim. Eles dizem que você manipulou ela. Eu vi como ela mudou depois de te conhecer.
Mudou? Para melhor, eu pensei. Mas Pedro via apenas o escândalo. Pense na família, disse. Nossa discussão explodiu. Qual família? A que me rejeita? Ele saiu batendo a porta, deixando-me abalada. Era isso o preço do amor? Perder até os meus? No grupo de apoio, desabafei. Uma mulher, Rita, compartilhou sua história, parceira falecida, família que a processou. Eu desisti e me arrependo. Suas palavras me fortaleceram. Decidi confrontar Dona Isabel. Marquei um encontro no Porto, em um café neutro. Ela chegou impecável, com joias reluzentes. O que quer? Perguntou friamente. Eu mostrei o testamento, Maria me escolheu. Ela riu. Escolheu? Você a corrompeu. As palavras feriam, mas eu contra-argumentei. Ela era feliz comigo. Vocês a sufocavam. Dona Isabel vacilou, lágrimas nos olhos. Ela era minha filha. Por um momento, vi sua dor, uma mãe presa em crenças antigas. Mas ela endureceu, você nunca terá um centavo. Voltei para Lisboa com mais determinação. O detetive entregou provas, Sr. Manuel fraudara impostos e Dona Isabel escondera bens. Chantagem? Perguntei. Ele encolheu os ombros, justiça. Lutei com a moral, era certo descer ao nível deles? Maria odiaria isso. Mas a memória dela me impulsionava. Comecei a vazar anonimamente informações para jornais locais, não tudo, só o suficiente para pressionar. Um artigo surgiu, escândalo na indústria de vinhos do Douro. A família entrou em pânico. Sr. Manuel ligou, par com isso. Eu neguei envolvimento, mas sorri internamente. Enquanto isso, o julgamento se aproximava. Dr. Carvalho preparou testemunhas, amigos de Maria que confirmavam nosso amor. Mas a família contra-atacou, contratando detetives para me difamar. Descobriram um antigo namorado meu da faculdade, heterossexual, para provar que eu era confusa. Ridículo, mas em um tribunal conservador, poderia influenciar. Eu me sentia exposta, vulnerável. Noites de ansiedade, e se perdesse tudo? A sociedade me julgaria como vilã? Uma reviravolta veio de dentro da família. O irmão mais novo de Maria, João, 25 anos, me contatou secretamente. Eu sei a verdade, Ana. Maria me contou tudo. Ele, gay enrustido, sofria as mesmas pressões. Ajude você. Sua traição à família era um risco enorme, mas ele forneceu e-mails internos provando que eles alteraram documentos. Por Maria, disse. Nossa aliança secreta era um raio de esperança em meio ao caos. O alto trão se aproximava, com tensões crescendo. Eu questionava minhas escolhas. Valia a pena o dano emocional? Mas recuar significaria trair Maria. Preparei-me para o confronto final, sabendo que o preço seria alto para todos. O tribunal em Lisboa era um edifício imponente, com salas e quando vozes graves e papéis farfalhando. No dia da audiência, cheguei cedo, vestida sobriamente, com o coração acelerado. Dr. Carvalho ao meu lado, fique calma, Ana. Temos provas. Do outro lado, a família de Maria sentava-se rígida, Sr. Manuel com expressão de pedra, Dona Isabel chorando teatralmente e os irmãos, exceto João, que fingia neutralidade. O juiz, um homem de meia idade, parecia imparcial, mas eu sabia que preconceitos podiam se esconder. A promotoria começou forte. O advogado deles pintou-me como oportunista. Ana seduziu Maria por interesse financeiro, explorando sua vulnerabilidade. Apresentaram testemunhas, amigos da família que nunca viram amor verdadeiro. Meu antigo namorado Depos, ela namorou homens antes. Murmúrios na sala. Eu fervia internamente. Isso era relevante? Dr. Carvalho objetou, mas o dano estava feito. Dona Isabel subiu ao banco, lágrimas escorrendo. Minha filha foi manipulada. Essa relação não era natural. O juiz assentiu ligeiramente.
e meu estômago revirou. Sociedade portuguesa, apesar de leis igualitárias, ainda carregava resquícios de machismo e homofobia em instituições. Então veio minha vez. Levantei-me, voz firme, amei Maria mais que tudo. Nosso casamento foi legal e sincero. Apresentamos o testamento, e-mails apaixonados, fotos de momentos felizes. Amigos depuseram, elas eram almas gêmeas. Mas o clímax foi João. Ele se levantou, ignorando olhares furiosos da família. Maria me confidenciou seu amor por Ana. Vocês a pressionaram a esconder quem era. O escândalo explodiu. Senhor Manuel gritou, traidor. Dona Isabel desmaiou dramaticamente. O juiz pediu ordem, mas a semente da dúvida foi plantada. Fora do tribunal, as repercussões foram imediatas. Jornais sensacionalistas cobriram, disputa por heranças põe segredos familiares. Amigos me apoiavam, mas recebi ameaças anônimas, desista ou sofre. Minha mãe ligou chorando, par, Ana. Isso destrói todos. Eu hesitei, era egoísmo continuar? Mas lembrei de Maria em seus últimos dias, luto por nós, amor. Prossegui, vazando mais provas de fraudes da família. A empresa do Sr. Manuel sofreu, ações caíram, parceiros abandonaram. Internamente, o conflito me consumia. Noites de pesadelos, via Maria me acusando de vingança. Isso não sou eu, sussurrava. Consultei uma terapeuta, doutora Silva, especializada em luto LGBT. Você está processando dor, disse. Mas vingança cura? Questionei minhas motivações, era justiça ou raiva? A sociedade me forçara a isso, rotulando-me como a outra. Em grupos online, via debates, direitos iguais ou tradição familiar? Eu contribuí anonimamente, sentindo o peso do ativismo involuntário. Uma oferta veio, a família propôs acordo, metade da herança se eu silenciasse. Pense bem, disse Dr. Carvalho. Eu recusei. Quero justiça plena. Mas João me alertou, pai está doente. O estresse o matará. Culpa me invadiu. Era certo destruir vidas por dinheiro? Maria valorizava a família, apesar de tudo. Encontrei Dona Isabel em particular. Por que tanto ódio? Perguntei. Ela confessou, temi o que diriam na igreja, nos círculos sociais. Sua vulnerabilidade me tocou, ela era vítima de seu próprio preconceito. Maria nos amava ambas, disse. Ela chorou, eu sei. O julgamento continuou tenso. Provas de fraude emergiram, enfraquecendo a família. Sr. Manuel admitiu irregularidades fiscais para evitar prisão. O juiz inclinava-se a meu favor, mas adiou a decisão. Nesse limbo, refleti sobre danos. Minha saúde mental deteriorava, amigos se afastavam do drama. Pedro, meu irmão, pediu perdão. Errei. Apoie você agora. Reconciliação amarga, mas bem-vinda. Alta tensão culminou em uma confrontação final. Dona Isabel me visitou em Lisboa, par com os vazamentos. Eu mostrei as provas, vocês me forçaram. Negociamos, eu retiraria acusações se reconhecem nosso casamento. Ela hesitou, mas concordou. Por Maria. Um acordo frágil, mas um passo. O preço, minha inocência perdida na batalha. Com o acordo assinado, recebi parte da herança, suficiente para recomeçar, mas não sem cicatrizes. A família se retirou para o Douro, lidando com escândalos. Sr. Manuel sofreu um infarto leve, culpando o estresse. Dona Isabel isolou-se, questionando crenças. João, liberto, assumiu sua sexualidade, mudando-se para Lisboa e tornando-se aliado. Graças a você, disse. Mas eu pagava o preço, noites de insomnia, remorso por táticas sujas. Voltei ao ensino, mas mudada. Alunos notavam minha intensidade ao discutir literatura amor desafia normas, eu dizia, e quando minha vida?
Sofia me convidou para palestras em associações LGBT, sua história inspira. Relutante, aceitei. Em um evento no Lisboa Factory, falei, perdi Maria, mas ganhei voz. Aplausos, mas internamente duvidava, era vitória ou sobrevivência? A sociedade reagia mista. Artigos elogiavam, triunfo pelos direitos. Mas comentários online atacavam, destruiu uma família por ganância. Defensores contra-argumentavam, preconceito custa caro. Eu me via no centro de debates éticos, correto expor segredos por justiça? Doutora Silva ajudava, você escolheu sobreviver. Mas o luto persistia. Visitei o túmulo de Maria em segredo, levando flores. Sinto sua falta. Fiz o certo? Uma nova complicação surgiu. Uma prima distante de Maria contestou o acordo, alegando direitos. Dr. Carvalho avisou mais batalhas. Exausta, considerei desistir. Mas Pedro, agora solidário, ajudou. Lutamos juntos. Nossa reconciliação curava feridas familiares. Mãe veio visitar, orgulho de você, filha. Aceitação tardia, mas genuína. Alta tensão retornou com a prima, Inês, uma advogada ambiciosa. Ela alegava, Maria foi coagida. Encontrei-a, por quê? Ela confessou, pelo dinheiro. Ironia, agora eu era a vítima. Rejeitei suborno, prosseguindo judicialmente. Provas antigas refutaram, mas o processo drenava. Questionava, valia perpetuar o ciclo? No ápice, Inês vazou áudios falsos de mim admitindo manipulação. Escândalo midiático, viúva lésbica acusada de fraude. Amigos duvidaram, emprego ameaçado. Isolada, considerei suicídio, o preço final? Mas uma carta anônima chegou, de Dona Isabel. Par, Inês. Basta. Ela interveio, retirando apoio. Inês desistiu, exposta como oportunista. Vitória amarga. Herança segura, mas reputação manchada. Sociedade debatia, justiça ou vingança? Eu escrevi um livro sobre nossa história, anonimamente, para Catarse. Amor em tempos de preconceito, titulava. Manuscrito crescia, tecendo dor e esperança. Com o livro publicado, sob pseudonimo, as reações foram intensas. Críticos elogiavam, retrato cru de preconceito em Portugal. Leitores escreviam, sua história me ajudou a assumir. Mas a família de Maria reconheceu, Dona Isabel processou por difamação. Dr. Carvalho defendeu, ficção inspirada em fatos. O caso arrastou, mas público apoiou, petições online surgiram. Alta tensão, audiências lotadas, manifestantes do lado de fora. No julgamento final, Dona Isabel depôs, errei com Maria. Admitiu preconceito, retirando a ação. Reconciliação inesperada, jantamos juntas. Perdoe-me, pediu. Eu, por Maria. João juntou-se, formando laços frágeis. Senhor Manuel, recuperado, enviou carta, respeito sua luta. Eu recomecei, novo apartamento em Alfama, lecionando com paixão. Namorei casualmente, mas Maria permanecia no coração. Ativismo cresceu, fundei grupo de apoio para viúvas LGBT. Vida ganhava sentido, mas cicatrizes lembravam custos. Refletindo, questiono, foi certo lutar com segredos e vazamentos, ou o amor verdadeiro exige perdão incondicional?